Shalom a todos, bom dia. Eu não posso dizer só bom dia porque eu não sei nem qual horário que você vai assistir, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, ok? Shalom, paz, pache. Ontem nós fizemos Marcos 1, iniciamos, porque o evangelho escrito por Marcos é um resumo, ok? Então, os evangelhos eles foram escritos depois que o Senhor Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus, ok, gente? Tem gente que pensa que os apóstolos, discípulos, andavam ali com uma caneta anotando tudo. Não. Era tudo guardado na memória. E lembra que o Senhor Jesus falou que o Espírito Santo ia fazer eles lembrarem? Ok? Era tudo guardado na memória. Eles não andavam com lápis ali anotando as coisas. Ok, gente? Então, vocês vão ver coisas nos evangelhos que aconteceu depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Porque ele foi escrito depois. E a obra do Senhor Jesus não acabou na cruz. Tem gente que acha que a obra do Senhor Jesus acabou na cruz. Não, não acabou na cruz. Ela continua até hoje. Ok? É o aperfeiçoamento. O perdão do pecado é pela morte na cruz daquele que crê em Jesus de Nazaré. Ok? Mas a obra continua. Veio o Espírito Santo para aperfeiçoar a igreja, os salvos, o corpo de Cristo. Ok? E o Senhor Jesus ainda, depois da ressurreição, ele ainda ficou um tempinho na terra. Então, por isso que tem Marcos 16. Mas as pessoas, elas querem negar a obra do Senhor Jesus. Muitos negam o Senhor Jesus e negam a obra dele. Outros acreditam só naquela obra que ele estava fazendo ali antes de morrer. E não raciocina. Não sei, eu nunca vi ninguém explicar isso. Que nos evangelhos também tem coisa depois da ressurreição do Senhor Jesus. E tem gente que parece que não acredita, né? Crente não crê é complicado. Crente não crê é complicado. Mas por que não crê? Porque não estuda a palavra de Deus, gente. Não estuda, gente. Meu Pai Celeste, quanta igreja que tem no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil acho que é campeão, gente, de igreja que tem, de pessoas que não estudam a palavra de Deus, que não sabem ensinar. E muitas nem o evangelho está pregando. Ok? Mas eu vou ler logo, porque senão vou passando o tempo aqui e a gente pode fazer uma live depois só para falar sobre a falta de conhecimento que o pessoal das igrejas, a maioria das igrejas no Brasil tem, ok? Por falta de estudar a palavra de Deus, ok? Não é porque é pobre, não. Porque hoje em dia todo mundo pode comprar uma Bíblia. Se não puder, todo mundo tem um celular, né? Todo mundo vê vídeos, né? É só abaixar uma Bíblia e ler a Bíblia. Se você conhece um pastor que ele não sabe mexer em celular, ele pode pedir para um jovem que sabe ajudar ele. Então, gente, não tem desculpa. Não tem. A palavra de Deus precisa ser estudada para não pregar heresia. Ok? E é o Espírito Santo que nos ajuda a entender. E não é só ser estudada mecanicamente. É ser estudada ainda com a ajuda do Espírito Santo. Para entender. Então vamos lá. Marcos 2. Começando pelo versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Eu tenho que
parar, respirar e explicar, porque eu sou muito apressada. Até para ler, até para tudo. Ok? Por isso que às vezes eu tenho que respirar. Vamos lá. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Ok? Muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta ele achava lugar e anunciava-lhes a palavra. Ok? Lembra que a gente viu no capítulo 1 que a casa de Pedro ficou, a cidade toda veio para frente da casa de Pedro? Depois que ele curou a sogra de Pedro? Ele tinha expulsado um demônio na sinagoga de uma pessoa. Depois ele foi para a casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Acho que tinha curado também um leproso. Enfim, eu só sei que a Bíblia fala em Marcos 1 que o povo da cidade todinha veio para frente da casa de Pedro. Mas vamos continuar a leitura? Aqui ele chegou em Cafarnaum. E também, aqui diz, no versículo 2, disse assim, muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. E aí o Senhor Jesus aproveitou e começou a pregar, porque o Senhor Jesus pregava, ensinava, mas não era pregação e sermão assim, igual dá na igreja, não. Ele ensinava. Se você conhece um pastor que ensina, que ele prega ao mesmo tempo ele ensina, o Senhor Jesus fazia isso. Ele pregava, mas ao mesmo tempo também ele ensinava. Ok? Porque dar sermão é a coisa mais fácil que tem. Agora, ensinar a Bíblia não é tão fácil, porque precisa ter um pouco de conhecimento. Ok? Porque tem palavras que a gente não sabe nem o significado delas. Vamos lá, gente? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. Aqui que vem aquela história lá, de destelhar a casa, ok, gente? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou telhado, ok, gente? É porque não era telha. Então, por isso fala eirado. Mas se fosse colocar nos nossos dias, a gente fala telhado, ok? No ponto correspondente ao em que ele estava. Então, as casas daquela época não eram tão altas como hoje, viu, gente? Quando você lê a Bíblia, você pensa naquela época lá. Eu vejo uns pastores aí, tipo, usando hoje carro, avião, ou não sei o quê, o telefone, a internet, para tentar explicar a Bíblia naquela época. Não. Você tem que explicar a Bíblia do jeito que ela era. E ensinar as pessoas a entender como que era. Quando fala, que a gente usa a palavra telhado, é para você saber que é o teto da casa. Mas as casas não eram altas. Não era muito altas as casas. Elas tinham, provavelmente devia ter máximo 2 metros de altura. Máximo 2 metros. Ok? E as casas, dependendo do telhado, tem acho que 3 metros de altura, não sei, as casas de hoje. Apartamento tem um pouquinho menos, mesmo assim, tem acho que 2,40 m, 2,50 m de altura, não sei. E apartamento, acho que é mais ou menos isso, não tô lembrado direito. Eu sei que é menos de 3 metros, as paredes de apartamento é menos de 3 metros, viu, gente? Porque eu morei muito em apartamento. As casas, elas são mais altas. Mas naquela época era baixo, ok? Então aqui eles falam o eirado, era o teto. Que eles faziam até, eles cobriam aquilo ali até com palha. Betumava, ok, gente? Não tinha essas modernidades de hoje, não. Vamos ensinar conforme era lá. Não vamos querer inventar, enfeitar, não, que fica feio. Eu vejo gente querendo enfeitar Jesus, eu vejo gente querendo enfeitar o evangelho. Eu vejo gente querendo pegar prosperidade em cima da capa que Jesus tinha, do manto vermelho. Eu vejo gente querendo pegar prosperidade em cima desse manto. Gente, toma vergonha na cara.
Prega o evangelho do jeito que ele é. O evangelho não foi feito para enriquecer as pessoas. Nós enriquecemos no conhecimento. Se Deus quiser dar uma riqueza para quem lê o evangelho, Deus vai dar, mas é Deus que quer dar. Ok? Se as pessoas seguissem o exemplo de Zaqueu, que falou que ele devolveria aquilo que ele roubou, nos impostos, foi sincero, ele não considerou que aquilo era a bênção de Deus, não, ele reconheceu que ele errou. Se as pessoas fizessem como Zaqueu, tinha pessoas com mais conhecimento bíblico. Então aqui a gente lê aqui no 3, né? Versículo 3, alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E aqui eu já li, né? Aqui também, já li 4 também, que fala, e não podendo aproximar-se, não conseguia chegar na porta, não conseguia chegar na janela, não conseguia chegar em lugar nenhum. E aquele paralítico determinou que ele queria ser curado. E mais determinados estavam os amigos dele, que falou, a gente vai dar um jeito de levar você lá. Mas nem que a gente tem que subir pelo teto. Ok? E foi isso que eles fizeram. Ali dependeu dos amigos do paralítico. Porque o paralítico não ia poder fazer isso sozinho, jamais. Nós precisamos das pessoas para nos ajudar. Para de ser arrogante e achar que você não precisa de ninguém. Vamos lá. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobrir o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Outro ponto interessante. O paralítico foi ali para quê? Para receber a cura da paralisia. Mas quando ele chegou lá, Jesus olhou para ele e falou, os teus pecados estão perdoados. Acho que ele falou assim, mas eu sofro tanto e ainda tem pecado? Eu nem sabia que eu tinha pecado. Eu nem sabia que eu tinha tanto pecado assim. Mas os meus pecados é pior do que a minha paralisia. Tem muita gente que está pior do que um paralítico. Anda, mas está pior que um paralítico. Porque carrega muitos pecados. Ok, gente? Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus falou foi, os teus pecados estão perdoados. Ok? Muita gente que está andando por aí tem tanto pecado que precisa ser perdoado. Mas acha que ele está bem. Porque ele está conseguindo andar, né? Agora o versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Okay? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Os escribas era quem copiava e recopiava e recopiava e copiava a antiga aliança, chamado Velho Testamento pela religião. Ok? Eles tinham tanto zelo ao copiar as escrituras que vocês não têm ideia. Mas eles não tinham os olhos abertos para reconhecer que Jesus era o Messias. E quando Jesus perdoou aquele homem, eles começaram a ficar irritados. Ok? Nós precisamos do conhecimento e precisamos da revelação pelo Espírito Santo. Porque só o conhecimento, sem a revelação do Espírito Santo, a gente não vai muito longe. Ok? Eles tinham todo o conhecimento, mas eles não entenderam porque que Jesus perdoou o pecado, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Vamos lá, vamos continuar. Eles ficaram, aqui os 6, mas alguns dos escribas estavam
assentados ali e arrazoavam em seu coração. Engraçado que eles estavam sempre ali perto de onde Jesus estava para observar tudo que Jesus fazia. E criticando. Por quê? Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Era isso que eles falavam, que os escribas. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, Jesus não estava ouvindo com esses ouvidos nossos comuns. O Senhor Jesus sentia tudo no espírito. Ok, gente? Era muita gente, uma multidão. Você imagina se dava para ouvir lá alguém lá no meio daquele povo, aquela multidão, falando alguma coisa. Mas Jesus entendia no espírito, ele entendia tudo o que as pessoas estavam fazendo. Okay? Pelo espírito. Era revelado tudo a ele. E Jesus, no 8 agora. Marcos, Evangelho Marcos, capítulo 2, versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Acho que eles levaram até um susto. O quê? Ué, ele viu, no meio dessa multidão, esse barulho todo, ele ouviu a gente falar? No meio desse monte de pessoa que empurra ele viu sair milagre para curar uma mulher? Como é que é isso? Vamos lá. Aqui o 9 agora. Qual é mais fácil? Jesus continua perguntando para a gente. Jesus não dava moleza para fariseu, nem para saduceu, nem para fariseu, nem para escriba. Ele não dava moleza. Ele falava sério, sério. E o crente tem que ser sério também. E falar sério também, sem medo. Sem mimimi. Tô tadinho. Não, Deus não falou isso não. Não fala que Deus falou. Que vai ofender ele. Não foi assim que Deus falou. Gente, isso aí é coisa de humano. É mentira. Nós temos que pregar como está aqui. O Senhor Jesus pregava assim. Ele falou, mas qual é o mais fácil? Vocês acham que Jesus falava, peraí que eu vou falar com você. Não, Jesus falava com voz forte, ativa, autoridade. A Bíblia fala que ele falava com autoridade mais que os escribas. Os escrivãos da Bíblia, dos livros antigos, ok? Então, ele falou, qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda? Vocês acham que é mais fácil? Ok? O Senhor Jesus falava assim, quer dizer, falava muito melhor que eu, né? Estou tentando imitar, male. Vamos lá. O 10 agora. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse-lhe ao paralítico. Ok, eu comprovo para vocês que eu tenho autoridade dada do Pai para perdoar pecado, que agora eu vou dizer para o paralítico andar e ele vai andar. E vocês acham que... E aí? E agora? Só Deus pode fazer isso. Ok? E aí o Senhor Jesus falou, no versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá, e vai para a tua casa. Ok? Jesus falava sério, com autoridade. Você já viu um juiz falando? Ah, mas Jesus não é juiz, ele veio para salvar. Sim, ele veio para salvar, mas ele falava com autoridade. Com autoridade. E ele vai voltar como juiz. E aí a coisa vai ser mais séria. Vamos lá. Então, no 12 agora. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, porque a língua portuguesa é assim, gente, se você for fazer as paradas das vírgulas que tem, é desse jeito. Por isso que aqui na Itália, quando eu vou falar português, eles dizem assim, brasileiro fala cantando. Porque eles falam muito mais rápido que a gente. Ok? Então, vamos lá. Então,
Mais observação, já que eu falei isso, a língua italiana não tem tanta, a escrita italiana não tem tanta vírgula como o português tem, ok? Então, vamos lá. Então, ele levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, não é leite de bebê, é leito que é cama. Retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Ok? Porque quando o Senhor Jesus falou, teus pecados estão perdoados, eles reclamaram que Jesus não tinha autoridade para perdoar pecado. E, falar é, tipo assim, sabe aquelas pessoas, falar é fácil, né? Aí quando o Senhor Jesus falou para o paralítico, eu te mando, levanta-te, toma teu leito, a tua cama, tua rede. Não era a cama de dormir do quarto, gente. Vamos pensar nisso também, né? Tua rede, tua maca lá do hospital, né? Aquela macazinha do hospital. Então ele se leva, toma e anda. Levanta. Primeiro que levanta. Primeiro ele tinha que levantar daquele local onde ele estava deitado. Daquele leto. Português. Italiano não tem esse I. Nosso é leito. Italiano é letto, com 2 T. E vai para a tua casa. Levanta, desce do teu leto, da tua rede, do que você tiver, rede lá pro nordestino, né? Sai da tua rede, norte, nordeste. Ok? Eu vim da Bahia, gente, então não tiro barato de ninguém não, porque eu sou baiana. Glória a Deus, aleluia, que Deus me levou para São Paulo e eu vou aprendendo cada vez um pouquinho as culturas, ok? Vamos lá. Então, no 12, ele se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Aí ninguém mais ficou criticando o seu Jesus, porque ele tinha perdoado, porque se esqueceram disso, porque viu o paralítico andar, e todo mundo se assustaram e falou, que é isso? A gente nunca viu isso aqui em Israel. Vamos lá? De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava, gente. Jesus não só pregava, Jesus também ensinava. Guarda isso na sua memória. Fazer discípulo é ensinar, ok? Ensinar o que Jesus ensinou. Isso é fazer discípulo. É ensinar o que Jesus ensinou. Isso é fazer discípulos, ok? Não é discípulo seu, é discípulo de Jesus. Tem pessoas que só pregam a vida dela. Gente, vamos pregar o evangelho? Tem gente sedenta, precisando de ouvir o evangelho. Tem gente sedenta, eu já vi gente na internet pedindo, explica sobre Jesus, explica sobre Yeshua. E as pessoas explicam sobre tudo, menos sobre Jesus. E sobre Yeshua, que Yeshua é Jesus é o mesmo, ok, gente? Quando ia passando, viu, aqui o Senhor Jesus continuou andando, 14 já, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhes, segue-me. Ele se levantou e seguiu. O Levi é o mesmo Mateus, ok? E o Senhor Jesus, ele estava trabalhando e o Senhor Jesus chamou ele. Não, mas Jesus não me chamou, não, eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar. Não, Jesus não me chama, você tem... Não, eu acho que eu ouvi vozes, mas não foi Jesus que estava me chamando. Jesus chamou Mateus. Estava trabalhando, chamou aqueles que estavam pescando. Será que eles não tinham família? Cuidado com pessoas que primeiro querem aposentar para servir a Deus.
Eu vi uma pessoa, e aqui da Itália, que ela esperou se aposentar para servir a Deus. Depois a igreja dela passou para o filho. Porque o filho queria pedir a conta do trabalho para servir a Deus. Aí o pai pegou da igreja para ele. Porque o filho não estava esperando se aposentar para abrir a igreja. E ele era casado e tinha 2 filhos. E ele queria pedir a conta só para pregar o evangelho. E o pai, preocupado, falou, então fica com a minha igreja, que ele abriu depois que ele tinha aposentado. Vamos lá. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Olha aqui, ó. Achando Jesus à mesa, casa de Levi. Então o Senhor Jesus chamou Levi, Mateus, que estava cobrando impostos. Larga tudo aí. Senhor, mas eu tenho família, eu preciso sustentar, pagar o aluguel, a prestação do carro. Larga e vem comigo. E Levi seguiu, obedeceu. Ai de quem não obedeceu, viu, gente? Levi obedeceu. E aí ele foi para casa de Levi. O Senhor Jesus foi para casa de Levi. Achando-se Jesus à mesa, a casa de Levi. Levi falou, tá bom, então já que eu vou te seguir, Senhor, vem na minha casa. Vamos comer, vamos fazer uma janta lá hoje. Senhor, vou pra minha casa fazer uma janta, Senhor. Ok? Vamos lá. Vamos consagrar esse dia, vamos para ficar marcado desse dia que o Senhor me chamou, vou fazer um jantar. Achando-se à mesa, gente, essas palavras eu que estou falando, viu? Agora eu estou lendo a Bíblia. Achando-se a Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, aqueles outros que já seguiam o Senhor Jesus, muitos publicanos. Publicanos era quem trabalhava, funcionários públicos, ok, gente? Publicano é funcionário público, é quem trabalha na prefeitura, no estado, essas coisas aí. Publicano é funcionário público. Então, se você não sabia o que era publicano, na Bíblia fala de publicano. Eu não sei se era assim que falava naquela época, mas aqui agora na tradução tá publicano, que é funcionário público. Muitos publicanos e pecadores. Quando, gente, pecar, todo mundo peca. Mas quando falava pecadores, era gente que tinha pecados graves. Graves, pessoas que eram rejeitadas. Aquela ali, se ele vir de um lado, eu atravesso para o outro lado, porque eu não vou passar perto dele, porque ele é um pecador. Mas todo mundo não pecava? Pecava, mas tinha aquele pecador que tinha, assim, umas coisas grotescas, ok? Achando-se, no 15, né? Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, levavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram um grande número também os seguiam, ok? Pecadores também era considerado, tipo, os romanos eram considerados pecadores, ok? Porque Roma tinha um governo ali em Jerusalém, todo mundo sabe disso, que Roma tinha um governo ali em Jerusalém, até o rei de Jerusalém lá, o Herodes, obedecia, ele era rei de Jerusalém, ele dizia que ele era rei do povo judeu, mas ele obedecia aos romanos, o Herodes, ok? E ele não era descendente de Judá, ok? Não era descendente da casa de Davi, para ser rei tinha que ser descendente da casa de Davi, ele não era descendente da casa de Davi, então ele era um rei escolhido pelos romanos, ok, gente? A gente precisa saber um pouquinho de história. Graças a Deus que um dia alguém me ensinou isso. Assim, tem coisa que não é nem que as pessoas me ensinam. É Deus que me manda, através de um vídeo na internet, alguma coisa. Ou estudo mesmo. Depois das redes sociais, que eu não gosto de ir para a rede social para ver fofoca, não. Eu gosto de ir para a rede social para me ver coisas de Deus, que as pessoas compartilham. Vamos lá. Os escribas, agora o 16, os escribas,
Os escrivãos, todas as vezes que você vê a palavra esquibras, lembra de escrivãos. Dos fariseus, ok? Entre os fariseus tinha aqueles que eram os escrivãos. Vendo-o comer em companhia dos pecadores, estavam todos ali, gente. Romanos, publicanos, funcionários públicos, fariseus, escrivãos dos fariseus, tá tudo ali. Ok? Vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos? O bebe tá entre parênteses, tá, gente? Talvez no original tá escrito porque come, mas como ele sabia que todo mundo que comia também bebia não era cachaça não, viu, gente? E nem refrigerante, era vinho, ok? Então, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Ok? Publicanos, os funcionários públicos que trabalham para o governo. E pecadores eram os gentios. Era muitos romanos que estavam ali. Vamos lá. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, e sim os pecadores. Ok? Até hoje é assim. Se a pessoa acha que ela não precisa de Deus, só o Espírito Santo para convencer ela. Ora para o Espírito Santo convencer ela. Para ela tiver um sonho, para ela ver um anjo, alguma coisa para ela despertar a fé. Porque se ela acha que está tudo bem com ela, não fica tentando falar que ela está errada, que ela vai te xingar. Deixa na mão de Deus. Vai pregar para quem precisa. Vai pregar para quem reconhece que precisa. Aqui o 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Bom, aqui já pulou aqui. Aqui terminou essa parte, ok, gente? Aqui o capítulo 2, que é versículo, capítulo, divisão de texto, tudo isso foi escrito depois. Então, finaliza aqui no 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, e sim pecador, ok? Agora, no 18, já começa outra coisa, tá? No versículo 18, já começa outra coisa. Continuamos em Marcos 2. Ó, que o 18 fala assim: ora, os discípulos de João e os fariseus, discípulos de João e os fariseus, porque os discípulos de João eram judeus, tá, gente? O de Jesus também. Mas os de Jesus, eles entenderam o que Jesus estava pregando. Então, aqui está escrito assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, ok? O discípulo de João jejuava. E os fariseus também. Estavam jejuando. Isso aqui está parecendo um dia do Yom Kippur. Eu acho que isso aqui pode ser um dia de Yom Kippur. Ok? Porque estava todo mundo jejuando. É o dia que todo mundo jejua. Todo mundo que é da religião judaica. É o dia que todo mundo jejua. É o dia do Yom Kippur. Ok? Vamos lá. Ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então estava todo mundo jejuando porque era um dia nacional de jejum. Vocês não acham? Aqui não está escrito. Mesmo porque quem escreveu a Bíblia, gente, às vezes nem entendia muita coisa da religião judaica. Porque o Marcos, por exemplo, Marcos não era judeu. Ok? Mas ele quis registrar. Amém? Glória a Deus por isso. Ó, vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, da religião judaica, os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Mas peraí, você é judeu, Jesus, você é judeu.
Teus discípulos é judeu, certo? Certo. Mas os de João jejuam, os fariseus jejuam e os seus não. Por que isso? Aqui no 19. Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Gente, se tiver uma festa de casamento e você está jejuando, é bom você nem ir lá nela. É bom você não ir. Ou então você vai no local do matrimônio, ali onde faz a cerimônia e cumprimenta e vai embora para casa. Não vai para festa. Se você está jejuando, não vai para festa. Porque aqui o Senhor Jesus falou, respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento? Aí o noivo chama todo mundo lá feliz, manda fazer comida, bebida. E aí chega lá, a pessoa não come, o noivo vai ficar sem graça. Ok? Então, é isso que o Senhor Jesus perguntou. Quando foi falar para o Senhor Jesus, mas vocês não são judeus também? Por que vocês não jejuam? Se os outros estão todo mundo jejuando. Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Não era o tempo de jejuar. O Senhor Jesus jejuava, mas ele não exigia dos discípulos dele. Não é que o Senhor Jesus jejuava religiosamente, gente. O Senhor Jesus já tinha feito 40 dias de jejum no deserto. E ele venceu o Satanás. E aquele jejum do Senhor Jesus estava servindo ali tanto para ele quanto para os discípulos dele. Vamos lá? E ele fala, ó, quer ver? No final do versículo 19, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. O noivo estava presente. Nosso noivo lindo, maravilhoso, que eu amo, todos vocês que amam também, amamos ele junto. Vamos lá. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Ele já avisou. Agora você não precisa jejuar. Eu já jejuei por vocês. E por mim e por vocês. Mas vai chegar um dia que eu vou embora pro Pai. E vocês vão ter que jejuar. Ok? Por isso que o crente jejua. Ok? E nesse tempo jejuarão. Que foi justamente ali a época que os judeus, que os seguidores de Jesus de Nazaré mais jejuou, foi aquele período ali entre o Espírito Santo vir. Que eles ficaram naquela casa orando, jejuando, e que o Senhor Jesus falou: fica aí, obedeçam, fico aí, até que do céu seja derramado o Espírito. E eles ficaram ali, foi o período que eles mais jejuam e orou. Eles ficaram 10 dias de jejum e oração. Não estou dizendo que eles ficaram 10 dias sem comer, gente. Mas eu quero dizer que ali foi tirado o noivo. E ali eles ficaram, jejum e oração. E aí quando veio o Espírito Santo que encheu eles, é que eles saíram para pregar. Nós precisamos nos preparar para sair para pregar. As pessoas saem por aí pregando de qualquer jeito. E aí quando acontece algumas coisas, não sabe por quê. Vamos lá? Ele falou que quando fosse tirado o noivo ia jejuar. E eles jejuaram mesmo, viu? Agora o 21. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior o buraco. A rotura. O buraco da roupa. A língua mais que vocês entendem. Ok? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. O que era veste velha, gente? Não é o chamado Velho Testamento. Que as pessoas confundem tudo. Não é o chamado Velho Testamento que é veste velha.
Não é, gente. Ali tem muitos livros proféticos, tem muitas profecias ali que você está cumprindo e que ainda vai cumprir. Ok? A veste velha era aquele sistema de tinha que jejuar assim, tinha que oferecer aquele sacrifício de cordeiro, disso, daquilo. Essa era a velha veste, que é a velha aliança. Era aliança no sangue com sangue de animais. Ok? Não é pegar todos os livros da antiga aliança, 39 livros, parece que eles falam que é 39 da antiga e 27 do novo, mais ou menos, se eu não estiver errada. Não é pegar os 39 livros da antiga aliança, da Velho Testamento, como o pessoal diz, e jogar fora, não, gente. Aqui tá falando, a veste velha aqui era aquela aliança de sangue, de animais, que eles tinham que fazer aquele ritual todo ano. Todo ano foi preciso Deus tirar o templo fora para eles não fazer mais. E eles querem construir o templo para voltar a fazer. Ok? É isso, gente. É a velha, essa é que é a velha aliança. É aquele sistema lá. Olha, toda vez que vocês pecarem, ou de ano em ano, ou quando nasce alguém, ou quando alguém está doente, ou quando é curado, leva lá um cabrito, um carneiro, uma ave. Você vai só ler lá só você ler, quer ver? Levíticos, né? O Levítico, Deuteronômio. Tem muita coisa explicativa nessa área, viu, gente? Então, essa que é a veste velha. Agora é a veste nova, é a nova aliança, é o Novo Testamento. O que é? Aliança no meu sangue, Jesus falou. Aliança no meu sangue. Ok? Eu vejo muita gente aí que não explica direito. Deus que me mostrou isso, porque não foi ninguém que chegou e veio falar isso para mim, não, gente. Eu, lendo a Bíblia, eu comecei a entender. Veste velha, Velho Testamento, que eles colocaram esse nome errado, ok? Era aquela aliança que fizeram no deserto, através de Moisés, que tinha que oferecer animais. Tinha que derramar o sangue do animal, ok? Essa é a velha aliança, essa é a veste velha. Vamos lá, vamos continuar. Porque o remendo novo. Então, não pode misturar as duas coisas. Tem gente que quer misturar. Tem gente que quer pegar a nova aliança, misturar com a velha aliança, que eu tô falando que é do sacrifício, ok? Tem gente que, não, Jesus é o Messias, mas nós vamos oferecer um cabrito, um carneiro, Não, gente, isso aí você vai fazer o buraco ficar maior. Não vai resolver nada. O seu pecado vai ficar maior que já é. Se você acha que ainda tem que fazer um sacrifício por causa dos seus pecados, oferecer um carneiro, derramar sangue, isso, aquilo, outro, você está fazendo com que teus pecados aumentem. O buraco está ficando maior. Porque agora é a nova aliança, é o sangue de Jesus de Nazaré. Que é a nova aliança. Não tem como você pegar. Muita gente por aí quer pegar a velha aliança e misturar com a nova aliança. Não dá certo, não dá. Não dá. Tudo que nós fazemos hoje é baseado na fé de Jesus de Nazaré. Foi pelo sacrifício que ele fez por nós. É através daquele sangue que ele derramou dele próprio que nós somos perdoados diante de Deus. Essa história aí, que eu não sei se isso vai acontecer, mas se Deus permitir, que vai ter o templo, vai voltar a fazer sacrifício e tudo mais, mas isso é só para aumentar a ira de Deus, porque a ira de Deus vai vir sobre a terra. E quando rejeitar o sangue do filho dele, a ira vai aumentar. Eu não sei se eu vou estar aqui ainda, mas se eu tiver, eu verei também. E se vocês, quem sabe, um dia vocês também não vão ver isso. Vamos lá. Então, o 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. O que é odres velhos, gente? Era aquele sacrifício de animais para perdão de pecado, gente. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como o odres, mas põe-se vinho novo em odres novo. Então, se fazer um templo em Israel e voltar a oferecer sacrifício, eles vão fazer um buraco maior. Os pecados vão ficar maior.
e a ira de Deus virá. Leia Zacarias 14. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado. Aqui começa já um outro argumento. Argumento não. Um outro acontecimento. Não é argumento, desculpa. Aqui começa um outro acontecimento. O versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas e os discípulos passarem colher espiga. Então, no capítulo só, você vê que tem vários discursos diferentes. Aqui, pelo menos, nós já encontramos acho que uns 3 ou 4, né? Ora, aconteceu atravessar, ainda estou em Marcos 2, agora versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Espiguinhas de trigo, viu, gente? As espiguinhas de trigo. Eles estavam com fome e eles colheram, ok? E aí advertiram-no os fariseus. Vê, porque faz o que não é lícito ao sábado. Então, Jesus e os discípulos pregavam o evangelho dia e noite. E curava, e fazia isso e aquilo. Quer dizer, à noite, Jesus tinha que, como a gente diz aqui o ditado da língua portuguesa no Brasil, deu um perdido neles, né? Ah, fulano deu um perdido. Tipo assim, a pessoa saiu fora e sumiu. Às vezes o Senhor Jesus tinha que fazer isso. Porque senão o Senhor Jesus não dormia, não comia, não fazia nada. Porque o povo só queria cura, cura e milagre. Cura e milagre. Dia e noite. Ok? E aqui, já passou por outro assunto, que foi, eles estavam com fome, e era sábado. Eles não tiveram tempo de preparar comida, todo aquele ritual judaico. Não, gente, porque eles trabalhavam dia e noite pregando o evangelho. O importante ali no ministério do Senhor Jesus era pregar o evangelho, as boas novas de salvação, gente. Essa coisa mais importante no evangelho é pregar as boas novas de salvação. Não era lavar a mão ritualmente 7 vezes, joga para lá água, joga água assim, joga... Eu não sei como é que é, eu só tô explicando. Não era só você colocar a mão debaixo da torneira ou lavar a mão, secou. Não era assim não, gente. Tinha um ritual, tinha a caneca correta, a jarra correta com a água, tinha a bacia, tinha um ritual, tinha tudo isso. Ok? E o Senhor Jesus andando ali para tudo quanto é lado com aqueles discípulos, não andava com uma bacia de água para lavar a mão ritualmente, como os judeus fazem. E eles não tiveram nem tempo também de ficar preparando dentro de casa. Hoje nós não vamos fazer nada. Sexta-feira, para tudo, vamos preparar a comida para amanhã. Não. O Senhor Jesus pregava, pregava, pregava. E os discípulos com ele. Não tinha tempo de preparar comida para outro dia. Não tinha. Você não vai ver isso na Bíblia. Jesus prepara. Ah, vamos preparar comida hoje, para amanhã, porque amanhã... Não, gente. Ele falou assim, eu trabalho até agora e meu pai também. Por quê? Para salvar vidas. Se você trabalha até no sábado, para salvar vidas. Ok? Não estou dizendo que tem que quebrar o sábado. Ai, a irmã falou que sábado posso fazer qualquer coisa. Não, eu não estou falando que sábado você pode fazer qualquer coisa. Isso aí é você com Deus e com a Bíblia do jeito que você entendeu. Ok? O sábado é dia de salvar vidas. E o Senhor Jesus estava preocupado em salvar vidas, em primeiro lugar. Ok? Tanto que os discípulos colheu as espigas, passou por uma plantação de trigo, eles estavam andando, provavelmente eles já tinham quebrado, porque tinha uma distância que podia andar no sábado, provavelmente ele já tinha quebrado essa distância, porque eles estavam passando numa plantação de trigo, ok? E eles também estavam com fome, e eles pegaram trigo, aquelas espiguinhas de trigos, que quando fala espiga a gente pensa que é de milho, né? Não, tudo várias coisas têm espigas. E eles debulhavam e comiam. Aqui o 24. Advertiram-no os fariseus.
Vê, por que fazem o que não é lícito ao sábado? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Você nunca viu? Quem conhece a história de Davi? Quando estava passando fome junto com... Eles foram lá e comeram de um pão que só era lícito o sacerdote comer. E ele deu para os companheiros deles, que nem judeu não era, gente, de Davi. Davi tinha um monte de gente que seguia ele lá, que ele era muito perseguido pelo rei Saul. Então, quem queria seguir Davi, ele pegava, às vezes, de povo que não era nem da religião dele, de Davi. Ok? Aqui fala, ó, mas ele respondeu: nunca leste que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Vocês nunca viram? Pesquisa na internet aí. Davi comeu pão que era proibido. Ok? Você vai ver. Vamos lá. O 26 agora. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão ao sacerdote. E deu também ao que estavam com ele, que aqueles que estavam com ele, nem judeus não era, nem israelita não era, entendeu? Por isso que eles falam, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Uma forma de troca de palavras que a gente precisa entender. O que é isso? Ok? O sábado ele foi criado depois do homem. Primeiro foi criado o homem. Pode ler lá na Bíblia. Pode ler na Bíblia, gente. Tá tudo lá. Importante é que as coisas estão na Bíblia. Leia Gênesis. Primeiro o homem foi criado. No 6º dia. Quando foi no sábado, Deus descansou. Então o sábado foi criado. O homem foi criado primeiro que o sábado. Ok? É isso que está explicando esse versículo. O homem foi criado primeiro que o sábado, porque o homem foi criado no 6º dia e o sábado foi para o 7º. Depois. Vamos lá? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Entendeu? Porque o sábado vem depois. O homem vem primeiro na Bíblia. O homem vem primeiro. Leia. Se você está duvidando de mim, leia Gênesis. Ok? Acho que até o capítulo 1, 2 e 3, não sei. Leia lá o que você acha. Vamos lá. De sorte que o Filho do Homem, que é Jesus, porque Deus também vai ver também esse nome para homem, também Deus, Filho do Homem, que é Jesus, ok? Filho do Homem aqui não é só porque é de José, é de Maria, não. Tem passagem na Bíblia que também trata Deus como o homem, o ancião, ok? O ancião de dias, ok? Ancião de dias, sim, gente, procura na Bíblia. E de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que quer dizer isso? Senhor é dono, Adonai, Baal. Baal também é Senhor, gente. Baal é Senhor. Baal é o Deus lá dos filisteus. Não, gente, a palavra Baal é Senhor. Ok? Eles tinham uns deuses lá que era boi, que era peixe, que era não sei o quê, que eram uns bichos lá. E eles falavam que o senhor deles era aquele bicho. Então eu falava Baal, que quer dizer senhor. Então eles diziam Baal para dizer que aquele bicho lá era o deus deles e era o dono deles, ok? Mas a palavra Baal também é dono, a palavra Senhor é dono, aí a palavra Adonai. Então aqui no 28 termina o capítulo 2 de Marcos, Evangelho de Marcos. Fala: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou
Jesus de Nazaré, que é o Filho do Homem, ele manda no sábado. Ele é dono do sábado. Ele está acima do sábado. Se você coloca Jesus abaixo do sábado, você está dizendo que o sábado é um Deus. Ok? Quem coloca Jesus abaixo do dia de sábado está endeusando o sábado. Ok? E a Bíblia fala que primeiro foi criado o homem e depois o sábado. Dá para vocês entenderem? Dá para entender? Então, nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. Ok? Os evangélicos precisam saber que sábado é sábado. E evitar de fazer o máximo de coisa que puder. E se concentrar mais em ajudar o próximo. Ok? Os evangélicos precisam disso. Mas tem pessoas por aí que estão adorando o sábado. Diz que são cristãos, mas estão adorando o sábado. Eles colocam o sábado acima de Jesus de Nazaré. Mas não é assim. Jesus de Nazaré é dono do sábado. E quando eu sou dono de algo, eu mudo. Se eu quiser, eu mudo. Eu sou dono daquilo. Ok? Eu sou dono de alguma coisa. Eu falo, olha, agora eu não te quero assim, eu te quero assim. Porque eu sou dono. Eu mando naquilo. Então, o Senhor Jesus é Senhor do sábado. E o homem foi criado primeiro que o sábado. O sábado foi criado depois do homem. Dá para vocês entenderem a importância de salvar vidas, inclusive no sábado, inclusive de dar comida. E eu paro por aqui antes que alguém fique mais confuso. Mas não é para ficar confuso, não. É para entender. Em nome de Jesus, nós precisamos entender. Pai, shalom, até a próxima.